valiosos às vezes são encontrados onde menos se imagina. Veja nesse vídeo uma lista de casos onde verdadeiros tesouros foram encontrados em casas velhas, teatros, atrás de paredes, entre outros. Mas antes, se você gostar do vídeo, se inscreva e compartilhe. Atrás da parede. Um popular cartunista americano do século XX ficou famoso por ter enganado o mundo por mais de 32 anos. Em 1962, ele comprou uma pintura de Norman Rockwell que apareceu na capa do Saturday Evening Post em 1954. Em 2000, ele concordou em emprestar este bem precioso ao Museu Norman Rockwell, mas em poucos dias, os especialistas classificaram o trabalho como uma réplica de terceira classe. Essa polêmica levou a família do cartunista, que morreu em 2005, a investigar o estudo do cartunista e, para a surpresa de todos, descobriram uma parede falsa que escondia a pintura original de Rulli junto com outras 7 obras de artistas renomados. Seus filhos acreditam que ele poderia ter replicado as peças para impedir que sua ex-mulher tivesse direito aos originais. Tesouro do Teatro Italiano. Centenas de espectadores visitaram a sala do Teatro Cressoni, na Itália, durante o século XIX. E um século depois, milhares de participantes desfrutaram de suas instalações, transformadas em uma popular sala de cinema. No entanto, ninguém poderia imaginar que, ao assistir uma peça de teatro ou sessão de cinema, eles aos poucos estavam trazendo o Império Romano para mais perto da atualidade. Durante o trabalho de demolição foram descobertas 300 moedas de ouro da última fase do Império Romano, enterradas sob suas colunas. Os responsáveis pelas obras imediatamente enviaram as moedas para o Ministério da Cultura italiana para que fossem avaliadas. Estima-se que o valor é de vários milhões de euros, mas a natureza exata destas peças ainda é desconhecida. Pote de ouro irlandês. Em 2013, um casal californiano literalmente encontrou um pote de ouro no final do arco-íris. É assim que Don Carin o chamava, consultor jurídico dos afortunados proprietários de um tesouro que encontraram enterrado em suas terras. O casal feliz estava andando por sua propriedade um dia quando viram que algo estava brilhando no chão. O cofundador do Serviço Profissional de Classificação de Moedas afirmou que esta é a maior descoberta desse tipo na história dos Estados Unidos. Após uma curiosa escavação, encontraram 8 latas de metal com mais de 1.400 moedas de ouro cunhada em São Francisco durante a segunda metade do século XIX. Joias escondidas em uma poltrona. Para comemorar seu aniversário de casamento, um romântico marido britânico presenteou sua esposa com um anel de diamante que a deixou sem fôlego no Dia dos Namorados. Também a presenteou com um par de brincos de brilhantes que combinavam com um lindo fecho de prata. Sua esposa, Angela Miner Brown, acreditava que seu marido era muito romântico, mas a verdade é que ele teve a grande sorte de encontrar um tesouro escondido em uma velha poltrona. Tudo começou quando ele quis trocar o estofamento da poltrona. Assim, ele descobriu 3 joias do final do século XIX com surpreendentes incrustações de diamantes. O casal levou para examinar as peças e hoje estão avaliadas em cerca de 5.000 libras, dinheiro este que o casal não imaginava ganhar. Tesouro no banheiro. A cultura e os objetos da Roma Antiga persistem até os dias de hoje. Alguns objetos continuam sendo encontrados. Foi o que aconteceu quando Luciano Fabiano, dono de um prédio em Lecce, na Itália, decidiu reformar sua propriedade com a ajuda de seus filhos, mas não avisaram as autoridades e iniciaram uma espécie de escavação arqueológica não autorizada
que logo foi suspensa quando o governo soube que seu filho de 12 anos havia descido por pequenas aberturas sustentado por uma corda. Assim, o governo enviou um arqueólogo profissional que, ao analisar um banheiro, descobriu inúmeros objetos milenares e salas escondidas, como um túmulo, um celeiro romano e uma sala onde as freiras costumavam preparar cadáveres. Além desta descoberta, também encontraram joias, frascos e relíquias que ainda estão sob avaliação. Cofre da avó. Desanimado por ter herdado uma casa muito velha de sua avó, um homem ignorou os detalhes da sua herança por muito tempo, até que um dia decidiu visitar sua propriedade e limpá-la. No meio de seu trabalho, chegou até ao porão, onde encontrou um grande cofre de metal. Sem saber, o cofre guardava um grande tesouro que há muito tempo era seu. Quando o abriu, encontrou 2 rifles Winchester do final do século XIX e centenas de moedas de prata e ouro datadas de meados do século XX, algumas delas com 100 anos de idade. Graças aos especialistas, somente neste incrível cofre, os achados foram avaliados em $1 milhão, sem falar que outras maravilhas poderiam estar aguardando por ele em sua antiga casa. Parede da Grande Depressão. Embora se possa pensar que ilhas desertas ou cavernas inacessíveis são lugares onde normalmente haveria um tesouro escondido, a realidade nos mostra que também nos lugares mais comuns e cotidianos costumam repousar relíquias valiosas. Uma prova disso foi obtida pelo empreiteiro Voskides, que encontrou um pacote de moedas da década de 1930 escondido atrás da parede de um banheiro comum em sua casa em Ohio. A descoberta é realmente um grande tesouro, avaliado em $182 mil. As moedas foram cuidadosamente distribuídas em vários envelopes antes de serem inseridas na parede, onde eles ficaram quase um século. Um tesouro viking. David Whelan e seu filho Andrew estavam trabalhando, sem muito sucesso, com detecção de metais nos campos de Yorkshire, até que um dia eles encontraram uma das descobertas mais importantes do mundo viking. Quando David notou que seu detector apitou próximo de uma pequena placa de chumbo que estava parcialmente fora da terra, achou que teria encontrado uma bicicleta velha e enferrujada. Mas a escavação mostrou-lhes logo que era um pote de prata elaborado com várias moedas e objetos preciosos. Quando levaram o tesouro para o oficial de arqueologia que conheciam, ficaram sabendo que se tratava de uma relíquia viking decorada com imagens de leões e cervos que provavelmente pertenciam a uma rica igreja no norte da França. O tesouro, formado por moedas e joias, foi enterrado há mais de 1000 anos. Uma coleção de itens da Irlanda, França, Rússia e Escandinávia que atestam o alcance internacional dos invasores. Especula-se que o tesouro veio para a Inglaterra como produto de algum saque ou suborno feito pelos vikings. Sob o campo de cerejeiras. Um fazendeiro suíço descobriu em um campo de cerejeiras de sua propriedade um tesouro do Império Romano que permaneceu sob a terra por mais de 1700 anos. Algumas moedas soltas na entrada da toca de uma toupeira chamaram sua atenção. Quando ele escavou o solo, descobriu 4.000 moedas do século III, cunhadas nos anos que vão da época do imperador Aureliano à época de Maximiliano. As moedas são feitas de uma liga de bronze com 5% de prata, equivalente a 2 salários mínimos da época. E embora o valor atual do tesouro ainda não seja conhecido, o dono do terreno não poderá lucrar com o achado, pois, segundo a lei suíça, qualquer achado arqueológico pertence ao povo. Depósito abandonado e valioso. É comum, em alguns países, alugar um depósito para guardar objetos que não encontram mais espaço nas casas.
mas também é comum que seus donos os esqueçam. Então o Estado leiloa o que eles possuem. Em um desses populares leilão, um homem de São José pagou $1.100 por uma unidade de armazenamento em que ninguém pensava que continha um verdadeiro tesouro. Quando ele a abriu, o sortudo proprietário encontrou várias barras de ouro e prata que mudaram sua vida para sempre, pois seu pequeno investimento de $1.000 se transformou em $500 milhão em segundos. Os especialistas afirmam que quem investe nesse tipo de leilão sabe o que está fazendo, pois 6 em cada 7 depósitos costumam gerar lucros para seus compradores.